O pastor Walter vai trazer a palavra para nós hoje. Vai trazer a palavra pela primeira vez. Vai trazer a palavra, para nós. Trouxe só de oferta, de dízimos. E é uma honra poder receber um homem de Deus, com a qualidade do teu coração, que já dá para a gente entender. Quando o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu como homem posso falhar, mas ele não vai falhar. E eu quero que a igreja receba ele aqui, como um pastor nessa igreja também. Eu quero que vocês recebam ele como vocês recebem a minha vida, a vida do pastor Fabrício, a vida da apóstola Vanderleia, da pastora Vanessa, dos demais pastores também que estão já nesta casa. Então, eu quero que você estenda a mão para cá. Eu quero abençoar ele neste momento, para que venha. Não precisa da minha oração para ele fluir, mas eu sei que nós como igreja, nós queremos liberar uma palavra sobre ele, amém? Senhor, que o teu filho, Senhor, que o Walter, ele venha a ser muito usado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo neste lugar. Te pedimos, Deus, que toda retaliação e toda ação maligna caia por terra desde já. Que seja um tempo, Deus, um tempo muito precioso na vida dele, do Evangelho. Que nesta casa ele venha se sentir amado como muitos se sentem, Pai. Que ele venha se sentir pertencente a este lugar. E eu te peço que o teu Espírito flua sobre a vida dele e tome posse da vida dele, o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E nós dizemos amém e amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluia. Fique à vontade. Mas não deixe de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele está neste lugar. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Aleluias. Você querendo ou não, o Espírito Santo do Senhor, ele já se encontra neste lugar. Você sentindo ou não, o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Aleluia, porque o Evangelho, eu aprendi que o Evangelho, ele não é movido por sentimento. Aleluia, se for movido por sentimento, aleluia, o que seria de nós? Porque uma hora a gente está assim, outra hora a gente está assado, uma hora a gente está no céu, outra hora a gente está na terra. Aleluia, altos e baixos. Então, se depender de sentimentos, aleluia, o Evangelho, ele não flui através das nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, e o versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Confesso que estou tremendo aqui. Estou tremendo. Mas eu louvo a Deus porque isso é temor de Deus. Que nós, eu e você, nunca percamos esse temor, aleluia, de estarmos na presença de Deus. Porque Ele é um Deus que nos surpreende. Ele tem feito coisas em nossas vidas e ainda vai fazer, e cada vez que Ele faz, nós ainda nos surpreendemos o quão grande é a sua grandeza, o quão grande é o seu poder sobre nossas vidas e sobre este lugar. Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, capítulo 4, e o verso 35 nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Este levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou,
e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Oh, glória, chuva de bênção aqui, ó. Aleluias, glória a Jesus. Aí, aleluias. Esta palavra, o Espírito Santo já tinha me tocado há muito tempo a ministrar ela. Glórias a Deus. Versículos antecedentes a este, versículos antes a este, a palavra vai nos dizer que Jesus subiu ao barco e estava pregando para uma grande multidão. Sempre onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Uma grande multidão ao redor de Jesus estava ali para ouvi-lo. Estavam ali para ver os milagres que ele fazia e estavam ali para aprender, aleluia, com as suas palavras. E Jesus subindo num barco à beira-mar, ali ele ministrava, ali ele ensinava, ali ele dava uma aula teórica, aleluia, àquela multidão. E ele ensinava através de algumas parábolas, porque tinha pessoas que era dessa forma que ele teria que ensinar, teria que falar, para que elas pudessem aprender, para que elas pudessem ser ensinadas assim. Aleluia. Aleluia, vim para Jesus através da palavra, ouvindo a palavra. Há mais ou menos 16, 17 anos atrás, eu estava deitado em um sofá, já cansado de muita loucura, vamos dizer assim, em que eu estava no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo das noitadas. Eu saía na sexta-feira e só voltava no domingo, e sem R$1 no bolso. Mas um dia desses eu me cansei, eu estava cansado, e estava deitado num sofá, e eu, como minha esposa sempre fala, eu era católico de subir procissão. Era devoto a algumas imagens a esta religião, vamos dizer assim. Aleluia. Mas naquele momento, naquele sofá, eu não fiz uma reza, como costumam os católicos. Ali naquele momento, eu cansado, eu fiz uma oração ao Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor realmente existe, que o Senhor possa me tirar dessa vida, que o Senhor possa mudar a minha vida, ao qual eu me encontro. Eu já estou cansado do que eu estou vivendo. Algum tempo depois, através da vida do meu primo, eu conheci a minha esposa, que morava uma rua depois de casa. E a mãe dela, a minha sogra, a falecida sogra, que mora com o Senhor, ela era evangélica. A minha esposa conhecia a palavra, mas não era praticante. E através disso, o meu sogro, só um pouco do meu testemunho para você entender. O meu sogro, ele tinha carro, mas não tinha habilitação. Eu tinha habilitação, mas não tinha carro. Então eu levava a minha sogra para a igreja. E ela entrava para dentro da igreja, para dentro do templo, e eu ficava para o lado de fora, encostado no carro, fumando meu cigarro naquela época. Mas em certo momento, eu escutava aquela palavra que vinha ao meu encontro. E certo momento, eu me peguei dizendo: olha, isso tem sentido. Isso que este homem está falando lá no púlpito tem sentido. Eu estou entendendo. E aos poucos, aleluia, eu fui conhecendo a palavra do Senhor. Creio que ali o Senhor já estava trabalhando na minha vida desde o momento que eu fiz aquela oração sincera no meu quarto.
Eu peço que você também entenda e faça sempre a sua oração sincera, sua oração verdadeira. Entregue o teu coração ao Senhor. Aleluia. Eu estudando, eu fui aprender que a palavra sinceridade, ela vem, aleluia, da palavra sem cera, que antigamente, até os dias de hoje, os oleiros fazem vasos de barro, os comerciantes fazem vasos de barro e colocam nas estantes. Mas quando tem um vaso com uma rachadura, eles colocam uma cera em volta, tapando aquela rachadura e coloca na prateleira. Mas quem realmente conhece um vaso, ele vai pegar esse vaso e vai botar contra a luz e vai ver se realmente ele tem uma rachadura ou não tem, se ele é um vaso sincero ou se é um vaso falso, se é um vaso sem cera ou se é um vaso, aleluia, falso. Que nós possamos ser esse vaso verdadeiro, que nós possamos ser esse vaso, aleluia, sincero, sem rachadura, sem mácula, e apresentar nossos corpos, aleluia, ao Senhor, nossa oração ao Senhor, como sacrifício vivo, aleluia, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Aleluia. E naquele momento, aleluia, a partir dali, conhecendo a minha esposa, a minha sogra faleceu, aleluia, e nós nos decidimos por, aleluia, nos batizar e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Juntos nós descemos as águas, e juntos nós estamos até hoje, aleluia, firmes, sem nos desviar um dia da presença e da glória do Senhor. Aleluia, porque Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração. E Jesus estava ali ensinando, através de parábolas, através, aleluia, de algumas formas que o povo poderiam entender. Mas, já sendo tarde, como nós lemos ali, no versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, já sendo tarde, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Aqui já podemos ver uma das promessas que Jesus faz, que eu e você, nós vamos chegar do outro lado. Aqui Jesus já nos deixa, aleluia, uma promessa. É o próprio Jesus dizendo: vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado, para outra margem. Aleluia. Mas Ele também, aleluia, nos ensina que não vai nos isentar de algumas tempestades. Não vai, aleluia, deixar de acontecer alguns percalços no meio do caminho. Aleluia. Porque, entenda uma coisa, o Evangelho é o Evangelho de felicidade, mas não de facilidade. O Evangelho, aleluias, é o Evangelho que Deus, Ele nos prometeu estar conosco em todo o tempo, até a consumação do século. Mas Ele também disse que, aleluia, nós passaríamos por aflições, que nós não devemos ficar na aflição, que nós devemos passar por ela. Só que tem algum problema que pessoas acabam se acostumando com aquela vida de dificuldade e acha que vai morrer na aflição, e acha que vai ficar para sempre morando na aflição. Mas Jesus, Ele disse que nós temos que passar por ela e não ficar nela. Nós temos que passar por ela e não fazer moradia dela. Aleluia. E Ele diz mais, que nós vamos passar, porque Ele venceu o mundo, e nós também vamos vencer. Eu e você vamos vencer junto com Cristo. Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Cristo quem nos fortalece. É Cristo, meu e o teu Senhor, aleluia, que nos faz avançar, que nos faz prosseguir. Aleluia. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Essa palavra, esse versículo, temos visto tanta coisa nos dias de hoje, que a palavra dizer que eles deixando a multidão, eles quem? Os discípulos,
deixaram a multidão e levaram-o consigo, quem? Jesus no barco. Só que o problema de muitas pessoas nesses dias é que eles acabam fazendo ao contrário. Eles deixam Jesus na praia e levando a multidão no barco. Eles acabam trocando, querendo status, querendo like, querendo seguidores, querendo visualização, palmas, e acabam deixando Jesus na praia e levando a multidão. Só que a multidão, ela vai pesar no seu barco. A multidão, ela pesa no barco. Aleluia. Porque quem pode somente acalmar a tempestade é o Cristo ressurreto. É somente Jesus Cristo que pode acalmar a minha e a tua tempestade. Então, não faça como alguns, faça como os discípulos. Bote Jesus no barco e deixe a multidão. É Ele que tem que ser o alvo, é Ele que tem que ser o centro, é Ele que tem que ser a pedra angular, é Ele que tem que ser, aleluia, a pedra de esquina, aleluia, que sustenta a tua vida e sustenta a minha. Aleluia, glórias a Deus. Outros barcos também o acompanhavam. Meu Deus, eu meditando nessa palavra, e vai dizer que quando eles levam Jesus, os discípulos estão no barco, diz a palavra que outros barcos o acompanhavam. E eu entendi que na minha e na tua caminhada com Cristo, outros barcos estão nos observando, outros barcos estão nos seguindo, aleluia. E como eu e você temos nos portado como cristão, como eu e você temos nos portado diante desses barcos, essas pessoas lá fora que estão nos vendo. Será que nós estamos dando um bom testemunho? Será que nós estamos representando Cristo na terra? Porque é isso que a palavra diz de cristão, que nós somos pequenos Cristo, aleluia, testemunha dele, representante dele na terra. Será que os barquinhos lá fora podem olhar para nós e ver um verdadeiro, aleluia, pequeno cristão, pequeno Cristo neste lugar? Reflita comigo nessa noite. Será que nós estamos dando um bom testemunho nesta terra? Será que nós somos um bom representante de Cristo para que as pessoas possam ver, aleluia, Cristo em nós? Porque Paulo, ele diz também que eu sei de meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Muitas pessoas sobem nesse púlpito, nesse não, outros, e dizem, não olhe para mim, eu tenho falhas, olhe para Cristo. Mas eu entendo que nós temos que olhar para aquele que está aqui atrás. Nós temos que nos espelhar naquele que está aqui atrás desse púlpito, porque nós somos representantes de Cristo, porque nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que ser imitador de Cristo na face dessa terra. Pedro e João subiam um templo. Você conhece essa passagem do coxo da Porta Formosa? Ele, estendendo a mão para aquele coxo, disse, olhe para nós. Ele puxou a atenção para ele. Ou seja, as pessoas têm que se espelhar em nós. As pessoas têm que ver em nós, aleluia, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Se a palavra diz verdadeiros, é porque Cristo, ele sabe o endereço dos falsos. Aleluia. Se a palavra diz, aleluias, em espírito, é porque tem pessoas que falam na carne, que querem adorar na carne. Mas Jesus, aleluia, diz que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra vai dizer mais. Aleluia. Outros barcos também o acompanhavam. Aleluia. Muitas pessoas dizem: o porquê comigo? O porquê essa tempestade está acontecendo no meu barco? Porque a palavra está dizendo que outros barcos o acompanhavam, mas que a tempestade se levantou no barco, somente no barco em que estava Jesus, somente no barco que estavam os discípulos. Preste atenção, outros barcos o acompanhavam, mas você consegue imaginar comigo a tempestade somente em cima do barco em que estava Jesus e os discípulos? E nós muitas vezes nos perguntamos: por que no meu barco? Por que somente comigo? Por que com o fulano, com o ciclano não acontece, mas parece que só comigo, parece que só me enxergam, parece que só me vê, é tudo eu, é tudo em cima de mim. Mas entenda uma coisa, aleluia, Deus quer ter experiências com você. Deus, Ele quer, aleluia, derramar o sobrenatural, é na minha e na tua vida, aleluia. O que é para os outros barcos, é para os outros barcos, mas o que é para você, Deus, Ele vai derramar no teu barco, aleluia. Experiências com Cristo, aleluia. O professor, ele está no barco, o professor, ele está ali ensinando, aleluia, mesmo dormindo, mas ele está ensinando. Ele já deu aquela aula teórica para a multidão, e agora está levando, aleluia, os discípulos para uma aula prática. E comigo e com você não é diferente. Nós estamos aqui tendo uma aula teórica, mas lá fora nós enfrentamos uma aula prática. Lá fora nós temos que lidar com as astutas ciladas que o inimigo impõe em nossas vidas. E para isso nós temos que aprender, porque a palavra ela diz também que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu e você, aleluia, você sentado aí, aleluia, ouvindo a palavra, a fé ela está acrescentando no teu coração, ela está aumentando. A fé, Jesus disse que a fé ela vem. Deus, Ele é tão bom que você não precisa ir até a fé. Ele diz que a fé ela vem até você. É pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você quer ter mais fé, ouça mais, aleluia, da palavra do Senhor. Aprenda cada dia mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz também que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Nós não temos que ficar somente no básico, só no arroz com feijão, vamos dizer assim. Nós temos que aprender mais do Senhor. Nós temos que aprender mais do Senhor, porque Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais, aleluia, para se revelar a nós. Aleluia. Busque ao Senhor dia após dia. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Aleluias. A palavra vai nos dizer que Jesus ele está dormindo agora no barco. E eu conjecturando como pode Jesus dormir em meio a uma tempestade. O meu pai ele tem um barco lá em Itapuã e volta e meia nós vamos pescar. E já pegamos alguns ventos e pegamos já algumas tempestades. E não tem como dormir em meio ao vendaval, em meio às ondas, aleluias, mas Jesus está dormindo, e diz a palavra que de maneira que a água se enchia, se jogava no barco, aleluia. Como pode Jesus dormir?
Como pode Jesus, aleluia, estar descansando numa hora dessa? O pastor Cláudio Duarte diz que Jesus, ele estava se fazendo para ver como os discípulos iam reagir. Mas o pastor Jonathan Carlos, ele vai dizer que a falta de diálogo faz com que Jesus dorma. A falta de conversa faz com que Jesus venha a dormir. Ou seja, a falta de oração minha e tua, a falta de relacionamento minha e tua faz muitas vezes que Jesus durma e descanse em meio à tempestade e que não desperte na hora certa, mas que nós venhamos a clamar cada vez mais e buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor e fazer com que Ele venha a despertar. Jesus estava descansando em um travesseiro. Por que Ele estava descansando? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem criou todas as coisas. Por isso Ele tem paz. Ele é o mestre, Ele é o professor que estava no barco. Não é Ele que estava passando pela prova, eram os discípulos. Aleluia, somos eu e você que estamos passando pela tempestade, pela prova, pela lição. Aleluia, os discípulos estavam naquele barco por obediência, mas Jonas entrou no barco por desobediência. Aleluia, mais vale nós estarmos neste barco, neste vendaval, nessa tempestade, como diz a apóstola aqui, por sermos obedientes ao Senhor. Aleluia, porque é uma promessa. Nós vamos chegar do outro lado. Eu e você vamos chegar do outro lado. É uma promessa. E a segunda promessa é que Ele estaria conosco. Quando Ele nos envia, Ele não nos deixa sozinho. Quando Ele nos envia, Ele não diz, vai, que eu vou chegar depois. Não. Vai sozinho, enfrenta essa tempestade. Não. Ele disse, nós vamos chegar do outro lado. Cristo, aleluia, estará comigo e com você, aleluia, em meio a essa tempestade que tem se levantado em nossas vidas. É uma promessa do Senhor. Diz a palavra, aleluias, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Esta palavra que Jesus estava na polpa, como eu falei, um pouco por cima eu conheço um pouco de barco. E polpa fica atrás, fica na parte de trás do barco. Porque quem já ouviu falar aqui motor de polpa? Aleluia. Motor de polpa é atrás, fica lá atrás. Então Jesus estava na parte de trás do barco. E eu imaginando, quando eu e meu pai vamos pescar, meu pai ele fica lá atrás, no barco. Só que muitas vezes eu fico na frente ali, e ele diz para mim, sai da frente, guri, sai da frente que eu quero enxergar. Ou seja, ele quer enxergar lá na frente. O que podemos entender com essa palavra? Que os discípulos colocaram Jesus lá atrás, e ficaram na frente. Os discípulos tomaram a frente de Jesus. Os discípulos tomaram a visão de Jesus. Os discípulos quiseram ser o principal daquele barco. Quiseram tirar a visão do mestre. Mas o salmista diz que Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da dor e da angústia. Por isso que muitos barcos afundam. Porque se colocam à frente do mestre, sendo que é Ele quem tem que estar à frente do nosso barco. Eu já falei aqui, Ele tem que ser o centro. Ele que tem que estar no controle. Se Ele não tiver o controle de todas as coisas, o nosso barco vai afundar. Aleluia. Glória a Deus. Com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram.
Aleluias. Note uma coisa. Jesus, ele estava dormindo em meio a uma grande tempestade. A palavra vai dizer que as ondas batiam no barco e estava entrando para dentro do barco. E Jesus dormindo. Jesus não despertou. As ondas, a água estava entrando para dentro do barco. O barco estava balançando, mas Jesus não despertou. Nós vemos aqui o único momento que Jesus desperta é quando os discípulos o acordam. É quando os discípulos clamam a Ele. Qual é a onda, qual é o vento que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando na noite de hoje? Ou no decorrer desta semana? Temos aqui um exemplo. Quer despertar Jesus? Clama a Ele. Busque a Ele. Eu ainda falei para minha esposa, essa madrugada eu acordei, botei o celular para despertar. E eu mais dormi do que orei. Porque há momentos que a gente está muito cansado. Mas Jesus, Ele olha o meu e o teu esforço. De buscarmos a Ele. De buscarmos a face dEle. Tem um pastor que diz que a fila na madrugada é menor. E se nós formos olhar, é verdade. Poucas pessoas buscam na madrugada. Poucas pessoas buscam ao Senhor, se levantam, quer ter o esforço, não quer ter o esforço de, aleluia, se levantar na madrugada para orar. Mas a palavra vai me dizer que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se eu e você não nos esforçarmos para buscar no reino de Deus, aleluia, para nossas vidas, não tem como nós dizer assim na terra como no céu. Não tem como nos dizer. O céu é a nossa referência, aleluia. O véu se rasgou de cima a baixo, aleluia. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, não, é para o céu, é Ele que tem que ser a nossa referência. Aleluia, Cristo, aleluia, ressurreto, que tem que ser a nossa referência. Se esforce para buscar o Senhor. Se esforce para buscar o reino do Senhor. Se esforce para buscar, aleluia, as coisas do céu. Porque é do céu que vem o nosso socorro. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mestre, não te importa que morramos? E ele levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma. Jesus, ele desperta. E o que é interessante que Jesus, ele diz ao vento: acalma, e diz ao mar: aquieta-te. Porque o vento, ele é a raiz de um mar estar se levantando. Porque se não tem vento, não tem ondas, não tem mar. Mas Cristo, ele vai na raiz do problema. Cristo, ele vai na raiz do problema de todas as coisas, das nossas vidas. Quando ele age em nós, ele não faz nada pela metade. Ele vai na raiz do problema. Aleluia. Lembra do coxo, aleluia, que foi colocado pelo telhado? Lembra? Eles largam aquele homem no meio da casa, onde Jesus estava. Aquele homem queria ser curado na hora. Mas Jesus, ele pega e diz: perdoado estão os teus pecados. Ou seja, mas aquele homem estava com problema nas pernas. Não era muito fácil pegar e botar a mão na perna e curar ele? Sim ou não? Mas Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele vai na raiz do problema. Aquele homem estava coxo, estava aleijado pelos seus pecados. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, diz a palavra que ele leva sobre si todas as dores, todas as nossas enfermidades. Ele leva sobre si, aleluia,
a raiz de todo o problema, que é a enfermidade. Que se não tem enfermidade, não tem dor, não tem morte. É assim que Jesus faz. Ele vai na raiz de todos os problemas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, aleluia, aquieta-te, acalma-te. Diz a palavra que Jesus, ele repreendeu o vento. Quando Jesus, ele repreende alguma coisa, é porque é algo maligno. É porque não é de origem divina, de Deus, ou do próprio Cristo. Essa palavra vai dizer que no final dessa jornada, eles vão chegar do outro lado, até a cidade dos Gadarenos. E lá Jesus vai libertar este homem. Mas se for ver esta palavra, este homem, esse demoniado, ele já viu de longe Jesus chegando. Eu posso entender que essa tempestade é uma retaliação, aleluia, contra o que ia acontecer do outro lado. O diabo, ele vai tentar lutar contra mim e contra a tua vida. Ele sabe o que tem do outro lado. Ele sabe que eu e você vamos chegar do outro lado. Ele sabe que do outro lado, aleluia, depois dessa tempestade, nós vamos chegar. Eu e você vamos chegar. Por isso Jesus, ele repreende o vento. Por isso Jesus, ele manda se acalmar o vento. Entenda uma coisa: se você tem um propósito na tua vida, você não vai chegar nele sem antes passar pelo processo. Há um processo no meio do caminho. Há uma tempestade a ser enfrentada no meio do caminho para você alcançar o propósito. Aleluias. Mas não te preocupa. Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está no meu e no teu barco. Jesus, ele está na minha e na tua embarcação. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aleluia. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Aleluias. Eu, por muitas vezes, eu questionei os discípulos por não ter fé. Mas eu, por muitas vezes, me peguei com pouca fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Diz a palavra. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Este tempo, você vê o fundamento? Você vê o alicerce? Não, mas é ela que sustenta tudo isso aqui. É ela que sustenta toda essa estrutura. Ou seja, a fé, ela tem que ser o firme fundamento meu e da tua vida, para sustentar, para suportar, aleluia, tudo que vem sobre nós. Se nós estamos de pé hoje, aleluia, é porque esta fé que nós construímos dia após dia em Cristo Jesus, para suportar, aleluia, as astutas ciladas do inimigo. Por isso ele pergunta: ainda não tendes fé? E eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Como eu falei aqui, eu já questionei os discípulos, que eles se perguntam: quem é este? Eles viram coxo andar, eles viram cego ver, eles viram, aleluia, mudo falar, andaram com Jesus, dormiram com Jesus, e ainda se perguntaram: quem é este? Não conhecem o próprio mestre ao qual eles estavam andando?
que eu e você possamos entender e conhecer quem é esse Jesus que tem sustentado a minha e a tua vida, dia após dia, para que nós possamos juntos chegar às mansões celestiais, sentar à mesa, como diz a palavra que Jesus está preparando para cada um de nós. Eu julguei os discípulos, mas eu meditando de novo nesta palavra, eu entendi que nós somos como eles, que se Jesus fizer algo sobrenatural, diferente do que ele já faz aqui, nós vamos nos surpreender e dizer: quem é este? Quem é este, aleluia, que faz, aleluia, o paralítico andar, que faz o cego ver, o mudo falar? Quem é este? Quem é este que até outra hora eu estava no mundo das drogas? Quem é este que até outra hora eu estava na prostituição? Quem é este, aleluia, que até outra hora, aleluia, as pessoas diziam: não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Mas hoje mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Ele mudou a tua vida, ele mudou a tua história. Se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus, aleluia, tem nos levado na palma da sua mão. E até hoje nós vamos dizer: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Criador. Foi Ele quem fez todas as coisas. Ele estava junto lá na fundação do século. Ele é o Verbo que se fez carne. Quando Deus disse: haja, era Jesus saindo da boca de Deus e fazendo que todas as coisas viessem a ser feitas. A Trindade reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a fundação do século, aleluia. E esse mesmo Jesus de princípios que estava lá, está aqui hoje, no meu e no teu lugar, ao meu e ao teu lado, aleluia, sustentando a cada um de nós na palma da sua mão. Te coloca em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter entendido que Jesus, Ele nos chamou para duas coisas. A primeira é para que nós viéssemos a estar com Ele, se relacionar com Ele. Aleluias. O que os guri tocam aqui, o trabalho deles aqui, é um dom, não é um chamado. O chamado de Jesus para mim e para a tua vida é para estar com Ele, se relacionar com Ele e depois pregar a sua palavra. Eu vou ler para você. Marcos capítulo 3 e o verso 3, capítulo 13 e o verso 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Eu os viesse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É para isso que Jesus nos chamou, para que nós venhamos a ter intimidade com Ele. Porque como nós vamos ter intimidade, falar, pregar a palavra do Senhor se nós não conhecemos a Ele? Quando eu vim para essa casa, eu comecei a conhecer o lugar, para depois falar do lugar. Porque não tem como eu conhecer uma pessoa, aleluia, e falar dela se eu não conheço. E é para isso que Jesus me chamou e é para isso que Jesus te chamou. Para ser íntimo dele, para pregar as boas novas. Mas para isso nós temos que nos relacionar com ele.
A palavra do Senhor diz que sem intimidade, aleluia, ninguém verá a Deus. Aleluia. Sem nós conhecermos o Senhor, ninguém vai ver a Ele. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar e encerrar aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, de estarmos, Senhor, aqui na Tua casa para buscar mais da Tua face. Por isso, Senhor, nós tomamos posse desta palavra em que o Senhor disse que estaria conosco, aleluia, todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Que nós possamos ainda nos surpreender o quão poderoso és o Senhor, o quão, aleluia, o Senhor pode fazer em nossas vidas, ainda no dia de hoje. Que nós possamos guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra Ti, porque ela diz que nós erramos por falta de conhecimento, e por isso nós queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Nós queremos cada vez mais estar contigo, nós queremos estar cada vez mais, aleluia, estar relacionados com o Senhor. Por isso toca neste homem, Pai, toca nesta mulher que aqui está, para que venha ter mais fé, venha ter mais amor, e terá certeza que o Senhor está no seu barco, e para ter a certeza que o Senhor não vai os deixar, que nós vamos chegar do outro lado, que nós vamos enfrentar essa tempestade, esses ventos, essas lutas que se levantam contra as nossas vidas, mas que o Senhor, aleluia, está no controle. O Senhor não perdeu o controle, não. Amém e graças a Deus. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção de palavra. Acredito que assim como eu, todos vão sair daqui balançando a barriga, saciados. Saciado, que alimento gostoso vindo do céu. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui essa noite para aceitar Jesus Cristo? Tem alguém a se reconciliar, alguém a fazer parte do Ministério Maped? Faça esse convite, faça esse apelo para você agora. Se houver alguém, sinalize com a mão e pode já passar até aqui. Há alguém no nosso meio? Não há ninguém? Glória a Deus. Que possamos sair daqui essa noite compreendendo que a direção quem nos dá é o nosso Deus. Se o Senhor Ele determinou que nós chegaremos do outro lado nós vamos chegar.
O Google Maps vai falhar, o Waze vai falhar, mas a direção do nosso Deus, ela não falha. A direção do céu, ela é outra, ela não é humana, ela não é terrena. A direção do céu, ela é diferenciada. E outras coisas melhores acontecerão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, fazer alguns anúncios aqui, se eu esquecer de algo. 23, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, para que chegamos até o dia 23, não vamos nos esquecer que temos domingo agora culto. Temos também na segunda-feira, culto dos homens. Todos os homens estão convidados. Tragam mais alguém, que possamos estar cultuando a Deus junto, tá? Sei que vai ter um pregador abençoado nessa segunda-feira, né? Não sei o que o Senhor está preparando, está preservando para nós, mas não deixe de estar. A honra é dele, a glória é dele, não importa quem vai estar aqui ministrando, amém? Brincadeiras à parte. E então no dia 23 de dezembro, sábado que vai anteceder as festas então de Natal, né? As festas natalinas ali, não deixem de estar aqui nessa mini vigília, então das 9 às 11 ou meia-noite, das 20 horas, das 8 horas até a meia-noite, que possamos estar fazendo este último culto, essa última mini vigília do ano. O trabalho está na mão dos jovens, Jesus Influence. Então você está convidado, venha adorar, venha cultuar, venha pular, venha que possamos saltar e estar adorando na presença do Senhor Jesus, amém? Temos a rifa também, não me esquecendo, acho que a Mana Patrícia não veio hoje, mas se você tiver interesse em algum número, você pode estar procurando a mim, aos apóstolos, que você possa reservar um número para estar abençoando a casa do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos dispensados, estamos despedidos, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês, e nos vemos no domingo, amém? Glória a Deus.